Pessoal, eu confesso que quando eu fui convidado para estar aqui com vocês, me senti muito lisonjeado, mas ao mesmo tempo eu também comecei a refletir, eu falei, uau, eu fico imaginando quantas pessoas que estão aqui com a gente têm coisas tão preciosas que estariam aptas para estar compartilhando coisas muito profundas de aqui com a gente também, nessa tarde. E eu comecei a pensar, Senhor, de que forma eu posso contribuir para que os voluntários dessa casa possam ser abençoados, possam receber algo da tua parte. E o Senhor colocou algo muito precioso no meu coração. E se você é da Vanguarda e trouxe sua Bíblia de papel, ou se você está aí no seu aplicativo, eu gostaria que você abrisse um versículo que, poxa, pouca gente lê, que é o Salmo 23. Só que não do comecinho, não. Vamos ser um pouco diferente. Vamos lá, do versículo 6. Que diz assim... Galera, eu imagino que a galera é rápida, então vamos lá. Que diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão e habitarei todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Feche os olhos mesmo. A gente que vem do Ministério Infantil, a gente fica, né? Fecha o olho mesmo. Fecha o olho, tô vendo. Desculpa meus caguetes de Ministério Infantil. Mas vamos lá. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse tempo, reconhecemos a sua suprema presença, poderosa, bondosa, repleta de misericórdia sobre nós. Nós pedimos nessa tarde que a tua palavra venha nos impactar, venha nos revestir, Pai, de uma porção que venha nos ajudar a caminhar cada vez mais, de uma forma mais intensa, com mais autoridade, com mais graça. Libera isso sobre a gente nessa tarde, Pai. É o que eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar ali, eu queria te explicar algo que aconteceu comigo em 2011. No processo da minha conversão em 2008, até 2011, até fevereiro de 2011, o Senhor teve que me quebrar muito. Eu vim de uma família onde meus pais se divorciaram, houve uma falência drástica, a gente passou por muitos desafios que me marcou de uma forma muito ruim. E quando eu encontrei o Senhor Jesus de forma poderosa, Ele me resgatou, me salvou, renovou muitas coisas dentro de mim. E em fevereiro de 2011, em um acampamento em Campinas, eu estava numa reunião e, de repente, naquela reunião, o mover de Deus começou a se intensificar e a gente começou a perceber presenças de anjos naquele lugar. Era um negócio assim que eu não sei te explicar. Quem talvez já teve essa experiência sabe que é algo que é inexplicável. E a gente, naquele momento, a gente continuou cultivando aquele momento e, de repente, o pastor começa a ministrar que o Senhor estava liberando fogo dos céus sobre alguns jovens. E que era para que cada um abrisse suas mãos. Nesse momento eu abri minha mão. Quando eu abri minha mão começou a queimar de uma forma que me assustei. Eu comecei, nossa, minha mão está queimando. E eu, uau, que experiência incrível. E o pastor começou a ministrar, o Senhor está colocando fogo para curar, para servir, para ministrar. E eu, uau, eu recebo. A reunião acabou, minha mão ainda continuava queimando. E eu, uau, e eu não parava de chorar. A galera tinha ido para o refeitório e eu fiquei no templo lá chorando, até que minha mão parou de queimar. E, de repente, veio um negócio assim, um medo dentro do meu coração, que era mais ou menos o medo de viver longe da presença de Deus. E eu comecei assim, uau, eu não posso ficar longe da presença de Deus. E aquilo foi me consumindo, eu fui ficando com medo. E logo após esse medo, eu ouvi, talvez, foi uma das poucas vezes que eu tive, assim, quase uma voz audível do Senhor. Foi quase, mas um negócio tão real, que o Senhor me trouxe essa palavra, que bondade e misericórdia certamente me seguirão, e eis que eu habitarei todos os dias na casa do Senhor. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque eu creio que o Senhor está liberando bondade e misericórdia para que todos os nossos dias sejam na casa do Senhor. Você pode dizer um amém? Amém. Você pode dizer um amém forte? Amém. Uau! E queridos, com o tema sobre sacerdócio voluntário, eu queria te falar que, a partir daquele momento, 2011, eu comecei a servir na casa de Deus de uma forma muito intensa, com célula, com teatro, com evangelismo. Se tem um negócio que eu não perdi nesse tempo, foi amar a casa de Deus. Como eu amava a casa de Deus. Minha mãe ficava louca assim comigo, porque onde está o Hugo? Tá na igreja. Eu ia para a igreja. Quando eu não estava trabalhando, quando eu estava na faculdade, eu estava na igreja. E tudo que eu fazia, eu amava estar na igreja, servindo. Tá de manobrista,
É manobrista que o pessoal fala aqui também? É que lá em Curitiba eu sempre me enrolo com alguns termos, mas se você não entender, no final anota eu te explico os termos aí do meu carioquês. Mas, de manobrista, eu gostava de servir na cantina, fazer teatro no Kids, fazer teatro para preciosidade, fazer teatro para casais. Eu adorava servir. A única coisa que eu não era muito bom é no som, que eu era meio que não muito hábil para isso. Achei a melhor palavra. Mas a verdade é que o Senhor nos colocou como sacerdotes da casa de Deus. E uma das funções da casa de Deus é trabalhar nela, é trabalhar nessa casa, é preparar um ambiente. E lá em Números 6:10 vai falar sobre a bênção sacerdotal, aonde Deus pede para Moisés pedir para Arão abençoar o povo. E se você sabe de cor, vamos lá, ó. A bênção é que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Para que mais pessoas recebam a bênção de Deus. Nós estávamos cantando aqui que a bênção pertence ao Senhor. E nós somos instrumentos para que a gente possa derramar isso sobre as pessoas. E isso não vai só aqui do púlpito. Isso vai de todo o organismo, de todo o corpo de Cristo. E eu me lembro um dia de um irmão muito querido, que ele teve uma convicção no seu coração de que ele teria um chamado pastoral. Ele foi chamado para um pastor. E vira e mexe, a gente virava para ele e falava assim, irmão, a gente está precisando de ajuda lá no estacionamento, você ajuda a gente? Aí eu lembro que ele falava assim, não, meu chamado é para pregar. Aí a gente, como irmão assim, a gente falava, bondade e misericórdia com esse irmão, né? E a gente assim, poxa, vamos lá, e ele nunca. Até que um dia o pastor convocou ele para um seminário de homens e falou assim, olha, você vai ficar na recepção junto com uma equipe lá, vou precisar que você receba os homens desse seminário, beleza? Aí ele não tinha aí como negar, né? Aí ele foi, beleza. E ele lá, e ele era um cara super cativante, ele foi abraçando o pessoal. O que rolou? Anos depois, acho que 1 ou 2 anos depois, nesse mesmo seminário, um cara bateu no ombro dele e falou assim, ô, posso falar com você? Ele, pode. Ele, cara, você lembra daquele seminário de tal lá, não sei o quê? Ele, lembro e tal. Então, sabia que você foi a primeira pessoa que me deu um abraço? Aí ele, sério? Ele, sério. Mas deixa eu te contar um negócio. Esse cara enfrentava sérios problemas com a homossexualidade, com a sua identidade sexual. E ele falou que ele nunca tinha recebido um abraço de um homem com tanta pureza quanto aquele cara deu. E que aquele dia, na recepção, foi o momento mais marcante desse cara naquele seminário. E, cara, tinha uns preletores muito top. E eu imagino que eles abençoaram a igreja. Mas olha o que marcou a vida desse cara. Um abraço. Então, eu quero te animar a você enxergar que eu e você, independente da parte que a gente participa da igreja, nós somos chamados a facilitar o caminho para que a bênção do Senhor seja derramada sobre outros. Se você já sabia disso e tinha essa convicção, coloca a mão no seu coração e fala, amém. Amém. Só que o que eu quero te fazer a meditar nessa tarde é que existe uma guerra contra isso. Existe uma guerra contra o nosso serviço na casa do Senhor. E se você parar para pensar, Jeremias 48:10, se você já ouviu esse versículo, levanta a mão, que fala assim, maldito, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Quem já ouviu essa... Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Talvez esse versículo é muito usado para nos chamar a atenção, para a gente se dedicar na escala, para a gente não faltar ali, né, naquilo que foi proposto, ou para que a gente, possa ser um exímio ali, operador de som, ou um exímio tio ali da sala. Só que, na verdade, o contexto desse versículo, ele está falando, o profeta está deferindo uma sentença de Deus contra Moabe, uma cidade inimiga do povo de Deus. E, na verdade, o versículo ele fala, maldito que faz a negligência o trabalho do Senhor, e maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Por mais que a gente possa usar para que a gente continue sendo diligente naquilo que a gente faz, mas isso daqui nos convoca a olhar que o Senhor nos chama a sermos fiéis na destruição daquilo que é inimigo de Deus. E agora, à tarde, eu quero compartilhar com vocês alguns inimigos
do nosso voluntário, do nosso sacerdócio voluntário na casa de Deus. Eu gostaria que você abrisse o seu coração. Eu não sei você, quem gosta aqui de super-heróis, tipo Marvel, DC? Eu vi um filme que eu achei muito interessante, aquele Batman Begins. Batman todo mundo conhece, né? Me ajudem. Isso aí. Tem um filme do Batman, esse filme Batman Begins, que você olha assim, você vai falar assim, cara, eles estão procurando, o cara vai destruir a cidade, o vilão, assim, vai vir uma bomba, sei lá, alguma coisa. E, na verdade, o vilão ele quer contaminar a água para contaminar o povo de uma forma muito sutil. E o que eu quero te chamar a atenção é que existem inimigos que muitas das vezes nós achamos que virão como uma bomba atômica, mas eles são sutis para envenenar o nosso amor no serviço do Senhor. E eu gostaria que a gente possa olhar para Jeremias 48:10 e se enche de temor, não por fazer a obra de forma, porque eu furei uma escala. Não, é de olhar para esse versículo e falar assim, uau, o Senhor me chama para ser rigoroso contra os inimigos que se afrontam contra o meu serviço na casa de Deus. E eu creio que nessa tarde o Senhor está nos chamando para lançar isso fora. Que o nosso coração seja limpo. Mas como? A primeira coisa é a murmuração. Como a murmuração afeta o nosso serviço na casa de Deus? Se você parar para pensar, com grande poder, Deus libertou o seu povo do Egito. Ele abriu o mar. Eu não sei se alguém já orou e abriu o mar. Eu não consigo nem abrir a banheirinha dos meus filhos ali com a minha oração. Mas olha quanto poder. Mas com um simples sussurro, com simples murmuração, o povo atrasou. O que era para ser dias se tornou anos. Sabe, queridos, é muito sutil, às vezes, a gente chegar na casa de Deus e ser infectado com o bichinho da murmuração. E, às vezes, a gente se esquecer do lugar, do poder que Deus usou para nos tirar, para nos transformar, para nos limpar e nos transformar em alguém apto para estar ali. E, às vezes, a gente, por causa da murmuração, a gente está atrasando a obra de Deus? Não. Fala para o seu amigo aí. A gente não atrasa a obra de Deus. Sabe o que acontece com a murmuração? Atrasa a nossa chegada na promessa de Deus para a gente. A verdade é que a murmuração corrói. Quantos de nós, às vezes, a gente está servindo e reclamando, poxa, olha só essa aparelhagem, não está boa, poxa, esse microfone hoje estava horrível. Ministério infantil, nossa, a mãe não veio, e olha só, o aplicativo não funciona, o operador lá não ficou chamando no vídeo. E quantas coisas nós usamos. E deixa eu te falar um negócio. Quantos aqui são pais? É assustador, sabe um lugar muito perigoso para desviar os nossos filhos da casa do Senhor? Não é, às vezes, boate, não é, às vezes, a universidade, mas muitas das vezes é o banco de trás do nosso carro. Que é onde os nossos filhos veem a gente constantemente indo para a casa de Deus, servi-lo, mas é ali no banco de trás que às vezes eles veem a nossa murmuração e a nossa reclamação. E eles pensam, não faz sentido, a conta não bate. Por que eles estão fazendo isso e estão reclamando? Nessa tarde, em nome de Jesus, nós vamos quebrar toda a murmuração. E com a murmuração, nós não mudamos quem Deus é, mas nós mudamos a maneira como nós o enxergamos. E nós perdemos a visão. Olha que louco. O mesmo povo que Deus preparou para uma terra, quando eles chegam, Moisés manda os espias. E o que acontece com 10 dos espias? Não conseguem enxergar aquilo que Deus queria. Se perde o propósito. E quando a gente perde o propósito, sabe o que muda no nosso serviço na casa de Deus? Quando nós não temos propósito, nós damos apenas o que sobra. Mas quando nós temos propósito, nós entregamos até aquilo que nós não tínhamos. Quantos aqui já tiveram experiência de, uau, meus dias se multiplicaram e eu consegui fazer algo? Quantas vezes a gente já percebeu falta de recursos? Eu conheço muitos amigos, e eu mesmo. Quantas vezes eu experimentei, cara, ganhar carona durante a semana para que eu pudesse ter mais dinheiro para ir de ônibus para a igreja? De forma milagrosa, o Senhor proveu isso. A perda de visão abala o nosso coração. E olha que louco.
nós nos autodestruímos quando perdemos a referência de Deus. A outra coisa é rebeldia. Sutis atos de rebeldia nos afastam da presença de Deus. Tá ficando pesado, mas eu vou melhorar depois, fica tranquilo, galera. Foi mal, mas eu precisava compartilhar isso. Mas esses sutis atos de rebeldia corroem o nosso coração. E a Bíblia fala que é semelhante à feitiçaria. É algo muito sério. Mas onde que isso se encaixa na nossa vida? Eu não sei você, mas quantas vezes nós somos tentados por exemplo, nós recebemos uma orientação da casa de Deus e a gente acha assim, eu acho que eu posso fazer melhor, né? Eu acho que se eu mexesse um pouquinho aqui assim, eu acho que... Tem um livro de um autor chamado John Bevere, Debaixo de Suas Asas. Quem já leu esse livro? Sejam pacientes comigo, faz tempo que eu li ele, mas o que eu me lembro que me marcou muito foi uma experiência sobre submissão dele. Ele falava que ele estava trabalhando a rede de jovens dele para se tornarem células. Ele estava empenhado em trabalhar, ele fez intercâmbios com outras igrejas para ele transformar os jovens em células. Ele se empenhou, fez várias coisas disso, e em determinado momento, numa reunião pastoral, o pastor Sênio falou assim, olha, nós não vamos ter mais células, nós não vamos startar células. Ele deu uma risadinha, dos adultos, mas dos jovens nós vamos começar. Não, de toda a igreja. E o autor disse que ele ficou transtornado, ficou muito chateado. A esposa, como sempre, é a que sempre primeiro ouve as reclamações. E a esposa dele falou, e até que uma noite ele teve um sonho, e ele viu uma multidão de jovens. E ele falou, uau, viu? A célula resgata. E o Senhor falou, de que vale ganhar uma multidão de jovens e perder seu próprio coração. Seja submisso. A verdade é que nós somos tentados constantemente a ir para esse lugar, em coisas sutis na casa de Deus. E a verdade é que nós não vamos ser julgados pelas nossas intenções, nós vamos ser julgados pelos nossos atos. Quantos homens aqui, vou te dar um exemplo, quebrou algo na sua casa, aí você vai, eu acho que eu consigo consertar. Aí você fica assim, eu não vou gastar dinheiro, levar num cara que conserta, eu vou tentar consertar. Aí você pega, abre o negócio, eu quero consertar, correto? Aí você abre, põe um vídeo no YouTube, aí você dá play, aí ele... Parafuso 1, aí você pausa, aí você vai e tira o parafuso 1, dá play ele. Não tirem em qualquer circunstância. Aí você, deu ruim. Estragou. Minha intenção era ruim, mas eu não estraguei. A verdade é essa. E isso é algo que corrói tanto, que às vezes a gente não percebe, mas isso nos autodestrói. Eu estou lidando com um irmão que, olha a dificuldade desse irmão. Ele simplesmente saiu da igreja. E a gente está buscando ele. Porque ele operava a máquina de fumaça da igreja. E ele adorava encher de fumaça o templo. Ele enchia tanto que ia para o ministério infantil. O senhorzinho ficava com o olho vermelho. Aí o pastor chegou para ele e falou assim, não põe tanta fumaça, por favor. Ele, tá ok. O pastor virava as costas assim. Ele fez isso várias vezes. E ele achava que aquilo... Até o dia que o pastor falou assim, olha, eu acho que você vai precisar de um tempo, porque é algo simples, mas você não está obedecendo. Esse garoto se sentiu extremamente insultado. É algo simples. Entende que não é o problema da simplicidade, mas é a raiz de um ato rebelde, de algo simples, de uma rotina da igreja tão simples, que esse garoto cultivou e hoje ele está com dificuldade de se reconectar. Nós quebraremos isso. Falta de descanso. Falta de descanso também é um problema. É um inimigo muito sutil. O Senhor preparou que no 7º dia haveria o quê? Descanso. Ano sabático. Tantas coisas. E às vezes é muito sutil a gente entrar no ato da meritocracia. A gente entra nesse lugar de quanto mais eu fizer, mais eu vou receber. E na verdade, queridos, precisa haver um equilíbrio da nossa parte. Para que a gente possa também fluir no descanso. E o descanso é um ato de adoração ao Senhor, porque nós declaramos que ao descansar nós confiamos nele. A Bíblia fala que aos seus ele dá enquanto dorme. E é necessário que a gente rompa essa água contaminada da falta de descanso, da meritocracia. Mas
Porém, todavia, entretanto, a bênção em servir. E é nisso que eu quero focar agora. Que da mesma forma que existe uma guerra para me destruir, te destruir, no serviço da casa do Senhor, há um plano maravilhoso da parte de Deus para construir algo grandioso, maravilhoso, espetacular em mim e em você ao servir ao Senhor. Se você se empolga com isso, fala amém. Amém. Que bom. A verdade é essa. Quem é do Ministério Infantil? Vocês são mais animados, hein? Brincadeira. Puxando a sardinha, né? Meu Deus. Brincadeira, a galera também do restante é top. Mas há uma construção de Deus. Foi servindo na casa de Deus que eu conheci a minha esposa. Foi no encontro com Deus. Foi na casa de Deus que eu consegui uma oportunidade de emprego que me ajudou a crescer, a guardar dinheiro e abrir a minha empresa hoje. Foi na casa de Deus, e deixa eu te falar, foi num momento onde a gente estava recém assumindo o ministério infantil, que os nossos filhos nasceram. E a gente servia com eles no canguruzinho, assim, ó. Era muito bonitinho. Estava contando para o Davi, um dia, uma criança olhou para o meu filho e falou assim, nossa, tia, é seu filho? Eu falei, é meu filho. Nossa, ele é muito lindinho. Eu falei, ele é lindo. Ele, nada a ver com você, tio. Obrigado. Valeu na parte que me toca. Mas aonde que eu quero chegar? Que um dia um irmão chegou para mim e falou assim, Hugo, e lá são 2 cultos infantis, e nesse momento que a gente chegou lá, nós queríamos nos dedicar para que fluísse. O Senhor nos deu graça para isso. Eu lembro que um irmão chegou para mim e falou assim, Hugo, cara, no domingo você tem que cuidar da sua família. Eu falei, mas por que você está falando isso? Não, porque às vezes você vem nos 2 cultos com seus filhos, tal, tem que cuidar da sua família. Aí eu virei, assim, muito, muito de boa, virei para ele e falei assim, mas tá, o que você faz no seu domingo? Ele, eu acordo, vou para a igreja. Ele não serve. Acorda, vai almoçar. Eu falei, o que você faz à tarde? Ele, eu vou para casa, brinco um pouquinho com os meus filhos, vejo TV, e vejo um pouquinho mais de TV, e a gente vai dormir. Aí eu pensei, falei, poxa, os meus filhos estão indo para a casa de Deus. Eles amam, eles ficam assim, quem é o tio da salinha hoje? Eles adoram as histórias. A gente sai dali à tarde, a gente fica rindo das pérolas que eles contam, do que eles entenderam. E à noite eles ficam comparando para ver se bateu a história. E o legal é que o Senhor tem nos abençoado, porque eu vejo hoje o meu filho de 3 aninhos, mães procurando a minha esposa para ter tempo com o meu filho, porque o filho não quer ficar na igreja. E quer ter tempo com o Calebinho, para o Calebinho ajudar ele a ficar na salinha. 3 anos de idade, olha o que o Senhor está cultivando no coração do meu filho. O meu filho canta a música do Paulinho do começo ao fim. É sério. Eu acho lindo. Às vezes confunde com a música do PJ Maxx, mas flui bem. Às vezes tem pai que me procura e fala assim, Hugo, o Caleb está na salinha hoje? Porque, poxa, meu filho não está querendo ficar, e quando ele vê o Caleb, ele gosta de ficar. Olha, cara, o Senhor constrói algo na gente. Servir na casa de Deus libera um ambiente para abençoar outras pessoas. Mas eu quero enfatizar é que a casa de Deus, o servir na casa de Deus, constrói algo em nós. E isso é impressionante. Porque, por exemplo, recentemente um jovem lá da nossa casa, da nossa igreja, ele estava 6 anos na igreja e não servia em nenhum ministério. E quando ele entrou no ministério infantil, ele falou, eu quero servir no ministério infantil. Beleza. No primeiro dia que ele entrou na sala do ministério infantil, ele conheceu a menina que ele está prestes para namorar. Não, era uma criança. Era a outra tia que estava servindo junto com ele. Obrigado, amor. Valeu. A galera espantou, né? Foi mal. Espírito Santo número 2. Valeu, amor. Ufa. Existe uma tia que ministra lá no Kids. Ela ministra a palavra no Kids. E ela, durante uma semana, ela teve muitos desafios no trabalho, no casamento. E ela veio me contar um testemunho que, durante essa semana, ela lutou muito para ministrar. Ela tinha pensado até em me mandar uma mensagem e falar, tenta alguma outra pessoa para me substituir. E ela lutou demais. Mas ela foi, se preparou e foi. Chegou lá, quando ela entrou na turma de 7 a 8 anos para ministrar, ela começou e a criança falou assim, tia,
Ela, oi, ela é muito simpática. Ela, oi, tem um anjo aqui. Aí a tia super lúdica, sim, os anjos do Senhor estão aqui. Aí a criança falou assim, não, tia, tem um anjo gigantesco atrás de você. Ela, sim, os anjos são grandes. Ela, não, mas esse anjo está sorrindo para você. Aí ela fez uma cara assim, ó. O anjo está me falando que você teve uma semana muito difícil, que você lutou muito para estar aqui. Ele está muito feliz que você veio contar a história para a gente. Gente, eu confesso que assim, olha que loucura. Uma criança, cara, de 7 a 8 anos. Olha o que construiu isso nessa tia. Essa mesma tia tem muita experiência servindo. Uma vez, o marido dela ele não gosta de servir em nada na igreja. Às vezes ele vai e fica quietão, não gosta de se relacionar. E ele estava furando muito alguns cultos, ela me contando. E aí, até que um dia, no ensaio do Dia dos Pais, a filhinha dela virou para ela e falou assim, mãe, eu estou triste, porque a menina perguntou para mim se eu tinha pai, porque ela nunca vê meu pai. E ela foi contar isso pro marido. O marido encheu o peito. Ela tem pai. Sabe o que aconteceu com esse cara? Não falta um culto. Olha o que construiu na vida dessa mulher. Tinha um outro irmão que ele me procurou e falou assim, Hugo, cara, quantos aqui já foram na comunidade cristã de Curitiba? Cara, é um lugar muito especial, flui, é um fluir assim de Deus, a gente é apaixonado pela nossa casa. E quantas vezes há momentos assim de batismo no Espírito Santo? E esse irmão já está há anos com a gente, lá no ministério, e ele falou, Hugo, cara, eu não consigo ser batizado no Espírito Santo, eu já fui em diversos apelos, eu não consigo romper nisso. Eu, cara, vamos orar, vamos buscar um tempo de Deus para isso. E, cara, passou o tempo, eu esqueci disso. Numa reunião nossa lá do Ministério Kids, com as crianças, a gente começou a ministrar batismo no Espírito Santo com as crianças. E a gente começou e tinha umas crianças assim, e de repente eu falei, Rodrigo, vem, me ajuda aqui. E ele não vinha, Rodrigo, vem. E eu, Rodrigo, vem, cara. E ele não vinha, eu fui, cheguei perto dele e falei, Rodrigo, o que houve? Ele foi batizado enquanto servia na casa de Deus. Algo é construído dentro da gente. E eu quero te animar a você enxergar isso. Que o Senhor quer trabalhar algo no nosso coração, o Senhor quer construir algo poderoso. Existem muitos testemunhos que eu tentei selecionar aqui para que a gente pudesse, de certa forma, crescer. E eu quero te incentivar a continuar empenhado em fazer do seu serviço algo que reflita a Deus para as outras pessoas, mas também que venha construir algo no seu coração. E há algo que me chama muita atenção. É sobre um homem que está lá na prateleira dos heróis da fé. Um homem, autor da obra mais anônima, talvez, da Bíblia. Um homem chamado Enoque. O homem da qual a Bíblia falava que andava com Deus. E Deus se agradou dele e tomou para si. Muitas das vezes nós somos confrontados a lidar com o anonimato no nosso serviço. Mas eu quero te animar a você entender que há algo sendo construído no meu coração e no seu, que muitas das vezes não vai ser revelado. Talvez não soará como testemunhos que alguém poderá expressar como alguns que eu expressei aqui, mas algo poderoso vai estar sendo construído. E eu quero declarar que há bondade e misericórdia de Deus para que a gente possa fluir assim. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Eu creio que o Senhor está liberando uma graça para que a gente realinhe o nosso coração perante Ele. Eu gostaria que antes de eu continuar o que eu gostaria de falar, eu gostaria que você fechasse seus olhos. E eu gostaria que você respondesse para você mesmo. O porquê você faz o que você faz. O porquê você faz o que você faz. O Senhor deseja realinhar. O Senhor deseja reforçar. O Senhor deseja impulsionar, alavancar uma obra preciosa. Uma obra anônima, que talvez em nenhum livro vai ser relatado. Que talvez nenhum preletor vai falar. A Bíblia fala que o nosso supremo sacerdote,
A Bíblia fala que se tudo que ele tivesse feito aqui na terra tivesse que ser sido escrito, não haveria livro suficiente para ser relatado. Feche seus olhos. O Senhor deseja te renovar nessa tarde. Há algo poderoso. Existe uma canção que diz: ele não é movido pela perfeição, ou quão bem interpretamos um papel, mas ele anseia pelas coisas escondidas, como ele anseia pelo coração. Há algo que eu e você podemos produzir, que outra pessoa não pode dar, que é a identidade, a assinatura mais autêntica do nosso coração ao Senhor.